Quero aproveitar também para renovar os votos de boas-vindas a todos, sejam muito bem recebidos. É sempre uma alegria contar com a casa cheia, né? Porque é gira de Exu e não tem como a casa não encher quando é gira de Exu. Parece que Exu atrai, não é verdade? E eu, essa semana, fiz um vídeo pequenininho para convidar as pessoas para virem na gira e aproveitei para falar, para perguntar, para fazer uma provocação e perguntar para as pessoas se elas sabiam a diferença entre Orixá Exu e Exu, entidade de Umbanda, né? E eu vou começar pela nomenclatura. Olha, gente, Exu é uma palavra da língua Yorubá, a língua africana Yorubá. Percebam que ela tem um acento no sentido contrário, né? Daquilo que a gente está habituado. E embaixo do S tem um pontinho, porque na língua Yorubá, esse S com um pontinho remete ao som de X. O som desse S é X. A gente não fala Exu, a gente vai falar Exu. E é diferente, esse é o Orixá. É diferente do nosso Exu, o Exu que baixa nos terreiros de Umbanda, né? Então eu vou tentar, de forma muito simplificada, porque numa fala rápida, o universo, né, de atividade desses seres espirituais é tão grande, obrigado, Lu, que seria impossível esgotar o tema, né? Mas eu vou ver se eu consigo colaborar um pouquinho para fazer alguns esclarecimentos. Vamos começar pelo Orixá Exu. Exu faz parte do panteão das divindades iorubás, das emanações de Deus, né? As emanações de Deus são chamadas orixás. E ele é tão orixá quanto Oxalá, Iemanjá, Xangô, Oxum. Tem o mesmo nível, digamos assim, de hierarquia do que os demais orixás. Eu, algum tempo atrás, fiz uma fala para vocês dizendo que o Orixá Exu é Olojó. Olojó. O que é o Olojó? Olojó é o senhor do mercado. Mas que mercado? O mercado da vida. O dia a dia, aquilo que o nosso dia a dia, a conversa, as trocas que a gente realiza na vida. Mas de que troca você está falando? A gente troca o tempo todo energia, amor, sentimento, às vezes raiva, às vezes mágoa, né? A gente troca mercadorias quando a gente compra e vende. Mas acima de tudo a gente troca também axé. Axé é força, é vitalidade que faz com que a gente esteja vivo, não é? Então, o Orixá Exu é o responsável por essas trocas. Por isso ele é chamado pelo povo africano e pelos nossos irmãos do Candomblé de Olojó, né? Porque ele é o senhor do mercado. Mas ele é também muito mais do que isso. O Orixá Exu também é conhecido como Ojixé Orixá. Ojixé. Ojixé significa o grande mensageiro, aquele que realiza a comunicação, aquele que quando a gente está no desespero e a gente pede para o Orixá, para Deus, para quem quer que seja, né? Bênçãos, ajuda, socorro, alívio. Então o Orixá Exu recepciona isso, porque ele é o mensageiro, e leva até os orixás, ou leva até Deus, que o povo africano chama de Eledumare. Deus, veja gente, as figuras são as mesmas, só muda o nome, né? Deus, Eledumare, Alá, tudo é Deus, né? Jeová, todos eles são nomes diferentes para o mesmo ser criador, o ser supremo. Então Exu, Orixá, ele tanto pega os nossos pedidos, as nossas orações, né, as nossas preces, e leva até os orixás ou até Deus, como ele também recepciona comunicações dos orixás e leva também para Deus as comunicações do orixá. Por isso ele é o grande Ojixé, o grande comunicador, o grande mensageiro. Veja que para ele poder pegar tudo isso e levar para Deus, ele tem, digamos assim, um trânsito livre, né? A gente costuma brincar dizendo, olha, ele é assim com a diretoria, né? Então ele leva o pleito, né, diretamente para Deus. Outra coisa que os versos sagrados do povo africano, do povo iorubá sobretudo, nos ensina, é que Exu, Orixá, ele foi, na poesia de Fá, se fala isso, né? Ele foi a primeira estrela a ser criada. Olha que romântico, né? Que poético você dizer isso, né? O grau de importância que o Orixá Exu tem para o povo africano
e também aqui na diáspora, né, no Brasil. E o Exu entidade? O Exu que baixa nos terreiros de Umbanda, esse que baixa aqui, que é o que a gente espera, né? Que a gente conhece com diversos nomes, Tranca-Rua, Sete Encruzilhadas, Marabôs, Capa Preta, enfim, tem tantos nomes, né? Eu começo dizendo que ele não é. Ele não é orixá, né? Porque orixá é uma divindade, uma emanação direta de Deus, tá? Ele é um ser espiritual que já teve uma vida na Terra, assim como nós estamos tendo nesse presente momento. Ele, em tempos pretéritos, ele já teve uma vida, né, como ser encarnado. Não era uma vida, digamos assim, muito virtuosa, né? Não era algo que ele só fazia o bem, pelo contrário, né? Ele tinha algumas dificuldades para realizar o bem, né? Nem sempre ele agia de forma correta, às vezes, né? Não podemos generalizar, mas uma grande parcela desses seres espirituais se endividaram, né? Por conta da lei de ação e reação, e que os irmãos indianos chamam de karma, não é? Então, o que acontece? Esses seres foram convocados porque conhecem as mazelas humanas, né? Porque eles já vivenciaram isso, eles sabem como ocorre quando você age errado, como tem dor, como tem ranger de dentes, né? Como tem sofrimento. Então, eles foram convocados, chamados a comporem aquilo que a gente chama de atuação Exu, né? Ninguém nasce Exu, né? Exu não é algo ruim, é isso que eu quero tentar explicar para vocês, né? Exu exerce um papel, né? Um papel que ele foi convocado a exercer. E nesse papel ele busca, justamente porque já vivenciou características e comportamentos tão humanos quanto nós. A gente não sente amor, raiva, ódio, desprezo, inveja, vaidade, cobiça? Todo mundo sente. Ele também, enquanto ser encarnado, passou por isso. Então ele consegue colaborar, impedindo que esse tipo de comportamento aumente cada vez mais. O Exu, a entidade de Umbanda, atua como um policial, né? Para, de alguma maneira, impedir que o homem ponha fim à sua própria vida, né? Para tentar fazer com que o homem continue progredindo. Exu é entidade, e nesse sentido ele é muito semelhante ao orixá Exu. Eles atuam para preservar a ordem e a disciplina do universo, né? Porque só assim o homem consegue progredir, crescer, né? E dar sequência na história da humanidade. O Exu é entidade que baixa na Umbanda, como eu estava dizendo, ele tenta de alguma forma falar de forma muito franca com a gente sobre as dificuldades que a gente tem. Talvez por isso a gente sinta ele tão próximo da gente e por isso que as giras ficam cheias, né? Porque é como se você estivesse falando com um amigo ali. Ele parece que te compreende, né? Ele não julga, isso que é importante, né? Ele não está ali para fazer julgamento, ele está ali para, de alguma forma, coibir que as energias negativas continuem prevalecendo na sua vida. Ah, mas acontece que eu vi na internet, mãe, as pessoas vestidas, né? Como se estivesse descendo da carruagem, né? Vestida com roupa de baile. Eu vi pessoas pedindo celular de presente, né? Para Pombagira. Eu vi pessoas, enfim, né? Com uma atitude que parece ser contrária àquilo que a gente está tentando explicar para vocês, né? Exu não é a Barbie, né? A Pombagira não é a Barbie. Exu não abusa sexualmente de ninguém. Ah, mas se não é Exu, então quem é? Se a gente vê isso nos terreiros por aí afora. E eu ouso dizer para vocês, das duas uma, eu vim um pouquinho mais para frente para poder vocês me verem. Das duas uma, ou é o médium que está mistificando e está usando a figura de Exu para poder tirar proveito ou vantagem indevida das pessoas. Ou, o que pode ser pior, pode ser uma entidade realmente ligada às trevas, né? Às coisas negativas, às coisas trevosas,
né, que zombam do ser humano, que tem por finalidade arruinar a vida do ser humano, e aí fazem uso desse médium que não tomou as devidas precauções para poder dar apenas espaço para uma manifestação espiritual um pouquinho melhor. Então, existe essas coisas? Existe. Então, se não é Exu, quem é esses que estão fazendo isso? Na nossa tradição, nós chamamos de quiumbas. Quiumbas são esses seres que estão apegados no mal, né? Nas trevas. Não é Exu. Não é Exu. Né? Nem, muito menos Exu Orixá. Não é nem Exu de Umbanda, nem Exu Orixá. Então, os Exus, entidades de Umbanda, conhecedores das personalidades, da nossa personalidade humana, porque ele já vivenciou isso, né? Ele sabe que todos nós temos um lado sombra. Os filhos psicólogos aqui já me contaram sobre isso, né? Me ensinaram um pouquinho sobre isso. A gente tem um lado muito positivo e a gente tem um lado sombra, né? E Exu é justamente aquela entidade que recebeu uma atribuição de trabalho espiritual de lidar da luz para as sombras. E, se necessário, das sombras para as trevas, mais embaixo. Não é? Então, por isso, o modo de atuação dele é um pouco diferenciado. Mas isso em nada o associa à figura do diabo. Né? Tem gente que tem essa noção. Né? Não, mas Exu deve ser o diabo, né? Veja, diabo faz parte das tradições cristãs. As tradições afro-brasileiras não têm essa figura do diabo. No máximo que tem parecido com a figura do diabo é o tal do quiumba, né? Mas não Exu, não Exu. Então é preciso que a gente vá trabalhando isso na cabeça da sociedade para que a gente não fique imaginando que Exu é aquele ser que tem pata de bode, né? Tem rabo, tem chifre. E outra coisa, esses seres espirituais são tão trabalhados nesse aspecto da personalidade humana que muitas vezes eles são como um espelho. Então você olha para o Exu pensando, nossa, ele é trevoso, ele é ruim, ele é chifrudo, ele não sei o quê. Você está projetando um pouco da sua sombra no espelho que é Exu. Por isso Exu é especular, né? Espéculo é espelho. Eu espero que com essa pequena fala nossa, isso colabore com vocês, né? Pelo menos para vocês identificarem, se vocês forem visitar outros locais, né? Virem outras pessoas, vocês percebam a diferença, né? A diferença que há. E eu não estou dizendo dos Exus que atuam nessa casa, em qualquer outra casa, né? Nada impede que numa outra casa o Exu use uma capa, né? Isso não é isso, não é a roupa que faz o monge, mas com certeza também não é a roupa da dançarina, né? Não é o Exu sem roupa, né? Essas coisas caminham para uma outra finalidade. Mas e as pombagiras? A mesma coisa se aplica à pombagira, né? Não é porque pombagira, que basicamente é o contraponto feminino de Exu, que tem as mesmas atuações, mas que atuam especialmente nas questões emocionais nossas, não é por conta disso que elas são prostitutas ou gostam de provocar os homens. Tem lugares que as pessoas que a priori estão dizendo que estão com a pombagira, elas ficam se insinuando para assistência. Tem alguma coisa de errado nisso. Tem alguma coisa de errado nisso. Elas podem trabalhar a nossa questão sexual, sensual, sem ter que se mostrar, sem ter que mostrar o seu corpo, sem ter que colocar os seios à mostra, como acontece, infelizmente, por aí espalhado, né? Esses seres, tanto Exu, a entidade que baixa no terreiro, quanto a pombagira, a entidade que baixa no terreiro, eles são homens que tiveram vidas difíceis, mulheres que de alguma forma passaram situações terríveis e foram violadas. E por conta dessa passagem que eles tiveram, hoje eles são empoderados. Tão empoderados que o mundo espiritual os convocou para trabalhar a nosso favor. Que Exu seja por nós hoje e sempre. Saravá.